Olá, pessoal. Boa noite. Como vão vocês? Hoje temos aí mais uma live com a participação de Paulo Fiuza. Estou esperando vocês para observarmos também se está tudo ok, o som, a imagem. Olá, Osana, seja bem-vinda. Vamos lá. Estou aguardando vocês. É um prazer recebê-los e recebê-las conosco para falarmos de mais um tema importante em educação. Estou aqui conectando o outro aparelho para acompanhar direitinho as perguntas de vocês. Olá, Danilo, seja bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com o assistente social, Paulo Fiuza. Daqui a pouquinho ele está entrando, ainda estamos em tempo. Sejam bem-vindos aí. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está legal? Aos poucos as pessoas vão entrando. Muito bom recebê-los aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, tia Consuelo, minha tia emprestada de Sheila, seja bem-vinda ao nosso debate. Mais um assistente social, pedagogos. Obrigada, Danilo. Danilo também participando aí conosco. Deixa eu ver o nosso convidado para ver se ele já está aqui. Não, ele não entrou ainda. Que bom, seja bem-vinda, Miri. Bom receber vocês. Que ótimos. Hoje nós vamos falar da assistente social, o papel do assistente social na comunidade escolar, com Paulo Fiuza. Olá, Açúcar, seja bem-vinda. E mais um momento de falarmos de educação. O nosso convidado chega às 18 horas, o horário que nós combinamos. Ele ainda não entrou, deve estar se organizando aí para acessar. Deixa eu ver. Paulo Fiuza chegou. Vou chamá-lo. Hello! Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite já. Então é com prazer. Eu sou Alda Si, Alda, eu sou professora, amo educação que faço. É um prazer cada momento de live, de aprendizagem, de troca com os nossos convidados. Hoje é com muito prazer e alegria que eu recebo Paulo Fiuza, assistente social, engajado aí também com uma prática social
Usa tem uma caminhada de um trabalho social. Ele, desde o seu momento de estágio, já trabalhou na Sudeste, trabalhando com a questão da inclusão. Tem uma caminhada aí muito ampla em Lençóis, coordenador da assistência básica em Lençóis. Mas a melhor pessoa para falar do trabalho de Paulo Fiuza e dessa partilha aí que hoje ele dedica a todos nós é Paulo, que vai trazer um pouco da experiência dele para partilhar conosco de que forma a assistência social pode aí contribuir com os processos educacionais. Então, com a palavra você, Paulo, desde já lhe agradeço a possibilidade de dialogar conosco. É muito bom ter você aqui com esse grupo de pedagogia tão engajado aí nessa busca por conhecer mais sobre educação, saúde e bem-estar. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer imenso estar com vocês aqui, compartilhar do meu conhecimento, né, da minha experiência, da vivência do assistente social dentro da assistência, né, da política de assistência. Eu sou formado em serviço social, trabalhei já como coordenador da proteção social básica, fui membro do CMDCA, secretário, né, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Hoje eu sou assistente social do CRAS, de Lençóis, e sou membro também do... Eu sou coordenador da proteção social básica, aqui em Lençóis, né? Da vigilância social, né? Então, eu vou estar trazendo hoje todo esse viés dentro da educação e da assistência. E para começar a falar um pouco do serviço social, eu vou estar tirando algumas dúvidas que muitos têm. No caso, o que é que o assistente social faz? Qual é o curso que ele faz? Com que ele trabalha? Então, em primeiro lugar, o curso é o serviço social, certo? O profissional é o assistente social. E a política pública é a assistência social. Né? Anteriormente, antes da Constituição Federal de 88, a assistência social ela era tida como caridade, como benécia. O Estado jogava toda a responsabilidade para o terceiro setor. O que é o terceiro setor? São as ONGs, a comunidade, a população. E quando os políticos faziam algo, eles faziam querendo barganhar, ganhar algo em troca. É por isso que as pessoas falam assim, ô Paulo, você é tão bonzinho, ainda bem que você é assistente social. Não, gente. Bonzinho pode ser o engenheiro, o médico, o advogado. Nós trabalhamos com políticas públicas, né? Viabilizamos direito. E hoje nós temos o quê? Temos o SUAS, temos a LOAS, temos a PNAS. E o que é isso, Paulinho? Pronto, gente. O SUAS, ele é o Sistema Único da Assistência Social. Assim como existe o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, existe o SUAS, para dar o norte dentro da política de assistência. E a PNAS, o que é, Paulinho? A PNAS é a Política Nacional de Assistência Social. Ela foi criada em 2004, no governo do PT, né? Trazendo aí toda a forma de trabalho, de como deve ser gerida a assistência e compartilhando os poderes. Em relação a compartilhamento de poder, é o seguinte, a assistência social ela é descentralizada, né? Ela funciona da seguinte forma, entre município, estado e União, cada um dando sua contrapartida, para que a assistência venha a ser efetiva, seja ela a básica, a de média, a de alta complexidade. Isso aí estaremos esboçando, né, no decorrer do nosso debate, mas o que me trouxe aqui hoje, para estar dialogando com minha grande amiga, educadora e mestre, é a conquista que nós brasileiros tivemos, que é a inserção do assistente social na educação. Um profissional que não pode faltar, que vai estar agregando valor dentro da transformação, do conhecimento, né? Dentro do ensino infantil. E o nosso papel na educação é muito além, é muito grande. Vamos estar contribuindo com toda a família, com a comunidade, com as professoras, com a coordenação. Então, é um trabalho amplo, que há resultados, né?
E aí eu passo a palavra à minha grande amiga para poder começar o debate, né? Que você venha procurar fazer as perguntas para mim. Eu peço que os convidados que estão conosco, se quiserem enviar alguma pergunta, podem encaminhar. E nós vamos também trazendo aqui esse diálogo. E, Paulo, no âmbito da gestão, muitas vezes uma gestão mesmo comprometida com a educação, encontramos aí as barreiras sociais, políticas, como você bem trouxe, houve um período bem emergente de políticas públicas em nosso país, onde muitas conquistas ocorreram, mas também logo depois, muitas das conquistas foram retiradas e algumas não chegaram ainda a acontecer nas escolas, como é o caso da presença do assistente social, que é uma lei já garantida, mas ainda não acontece na prática nas instituições escolares e muitos assistentes sociais estão ainda de fora, tanto do mercado de trabalho, quanto também desse processo de ajuda com a gestão escolar. A gestão escolar, ela lida com várias questões, porque tem ao seu entorno a vulnerabilidade da comunidade que atende e também o próprio processo de exclusão que temos aí na sociedade, as desigualdades estão apontadas aí nesse período de pandemia, que nos trouxe várias discussões, inquietou pessoas de diversos setores, inclusive nós, professores, a buscar uma nova forma de intervir educacionalmente, mas também os gestores educacionais estão enfrentando uma grande dificuldade, porque esse risco que as famílias vivem, a própria vulnerabilidade, a fome, muitas vezes chegando aí à mesa de muitos brasileiros, de que forma a presença do assistente social pode contribuir para uma ação mais qualitativa da gestão escolar? Pronto, você chegou no ponto certo. Porque nosso fazer profissional vai além de dar benefícios socioassistenciais. Nós estaremos o quê? Criando a consciência, juntamente com a família, com os alunos, de que eles devem ser os protagonistas de sua própria história, né? Mostrar a eles que não vale a pena a mãe ou o pai, né, que mesmo em vulnerabilidade, porque o CRAS, eu falo do CRAS como experiência que eu vivo, que eu trabalho, muitas famílias vão naquela perspectiva de ganhar alguma coisa, ganhar algo. Não todos, mas a maioria são assim. Os colegas profissionais que aqui estiverem vai concordar comigo. Nós estamos ali para fazer o quê? Ver as potencialidades dessas famílias, desses demandantes, né, dos alunos, no caso da educação, e trabalhar em cima disso, para que eles saiam dali preparados para o futuro, preparados com sua dignidade íntegra, mostrando a eles a importância de conhecer seus direitos e de suas responsabilidades. E na escola, o assistente social vai estar trabalhando com a comunidade da região escolar, né, trazendo para essa comunidade projetos e programas para que nele seja retirado todo o estigma. Porque aqui no Brasil tem um grande estigma, né? Que a rede pública de ensino não presta. E o que presta é a rede privada. Mas por que não presta? Aí é uma discussão que devemos fazer. Porque tem professores da rede pública que ensinam em grandes escolas aqui na Bahia, né? E por que a rede pública não presta? É a rede pública mesmo que não presta? Qual é aí o problema? Quais são as lacunas a serem resolvidas? Então, a assistente social vai estar de face com o objeto de estudo, que é a questão social, né? Que trabalhamos, nós, assistentes sociais, trabalhamos com a questão social, que nada mais é do que as mazelas, as suas refrações, no caso, a pobreza, a desigualdade, o preconceito, a homofobia, todo tipo de mazelas trazidas pela questão social. E a mesma surge no Brasil há muitos anos atrás, e nós estamos aqui para isso, para estar viabilizando esses direitos e fazer com que esses demandantes, esses alunos, venham criar expectativa de vida, né? Não é achar porque a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. A educação transforma, a educação muda. E tendo a gente como assistente social dentro das escolas,
vai ser um ganho excelente. Aqui em Lençóis mesmo, antes de ser implementada, instituída a lei, nós já estávamos fazendo esse trabalho na escola, né? A minha Paulo, nós eterna mestre... temos uma pergunta aqui. Sim, Vou pode fazer, falar. então, você conclui, faça a pergunta, para a gente não perder aí a participação. Pode falar. As ações intersetoriais são fundamentais nesse momento. Quais desafios enfrentados pelos assistentes sociais nesse contexto? Quem faz a pergunta é Sheila da Hora. Boa noite, Sheilinha. Tudo bem? É o seguinte, são várias as problemáticas. O primeiro problema está na gestão, né? A gestão, ela está ali para dar condições de trabalho aos profissionais para que a rede venha a funcionar. Mas só que há uma grande batalha, né? Porque um pensa de uma forma, o outro pensa de outro. E um, pelo ego, não deixa, quer se sobressair e não deixa o outro trabalhar. Então já começa tudo pela gestão. Quando eu digo gestão, eu digo, né, quem está lá em cima, quem controla a situação, quem permite a nossa entrada. Mas dentro do âmbito educacional, o professor, o educador, o assistente social, ele vai estar fazendo um excelente trabalho, porque um complementa o outro. Um vai estar contribuindo para que o outro, vamos supor, uma sala do ensino infantil tem em torno de 20 alunos, mais ou menos. A professora sozinha, aquela toda sobrecarga de ter que ensinar, ter que identificar os problemas dos alunos, saber o que vem acontecendo na casa dos alunos, sem ter o tempo, né? Sem ter como estar gerindo essa situação. E nós estaremos ali para isso. Vamos acompanhar essa família, né? Vamos estar na casa dessas famílias, vamos fazer visitas, vamos ter uma escuta, um olhar diferenciado, um olhar técnico para sentir e ver as situações que estão ali atrapalhando esse aluno, porque muitas das vezes esses alunos eles sofrem por alguma coisa dentro dos seus lares. Então, Sheila, a nosso maior embate hoje nessa intersetorialidade é gestão. A gestão, quando eu digo, de uma forma ampla, né? Porque nós técnicos, assistentes sociais, pedagogos, estamos para trabalhar, para usar técnicas que só a gente sabe quais são. Estudamos para isso. E sempre há interferência da gestão querendo fazer daquela forma. Mas quem estudou foi você e eu. Então, tem que ser esse diálogo de técnico para técnico. Paulo, Claudinha trouxe aqui uma contribuição dizendo que a educação transforma esse processo de troca e dos intersetores podem contribuir. Sheila diz que o diálogo é muito importante, os desafios e as possibilidades da atuação da assistente social e parabeniza você pela sua fala. Sejam Muito bem-vindos obrigado. as demais pessoas que estão chegando. O nosso bate-papo de hoje é com a assistente social Paulo Fiuza, tratando da questão da comunidade escolar e o trabalho da assistência social, esse trabalho aí que a gestão escolar faz, mas que precisa, claro, do diálogo, do apoio dos diversos setores, senão encontramos barreiras difíceis de serem enfrentadas. Paulo, quanto a essa questão do trabalho com as famílias nesse tempo de pandemia, a escola vinha aí buscando uma forma de não perder o contato com as famílias. Outro ponto importante que é bem duvidoso e que as famílias têm dúvidas, o assistente social, ele tem atuação nas escolas públicas e privadas, Paulo? Pronto. Em relação à primeira parte da pergunta, em relação ao nosso trabalho em tempos de pandemia, o trabalho não para, ele só fez aumentar. Estamos trabalhando de forma remota com essas famílias, né? As quais já acompanhávamos e as outras que chegaram agora, porque as pessoas têm aquele estigma também de dizer que o serviço social é para os pobres. Não, é um erro. O serviço social é para quem dele precisar. Assistência social, desculpa, é para quem dela precisar. E hoje, pessoas que tinham empresas, que eram autônomos, tinham uma vida estável, com a crise que estamos passando economicamente, muitos vieram a perder suas coisas.
a estar em vulnerabilidade, em risco social. E aí procura o CRAS. Então, a gente está gerindo essas famílias, trabalhando com essas famílias de forma remota. E naquelas famílias as quais estão com demandas de extrema urgência. Urgência, vou falar urgência porque o serviço social não trabalha com urgência e emergência. Mas famílias que estão mais vulneráveis. Vamos com os equipamentos de EPIs, né? E vamos lá dessa família, orientar, viabilizar, ver o que pode ser feito para que o mesmo venha superar essa dificuldade que o mundo está passando. E na assistência social, o trabalho do assistente social, às vezes, em grandes cidades como em Salvador, ele não é visto. Porque o espaço, primeiro porque falta o espaço para ele, né? São serviços precários. O CRAS mesmo são de Cajazeiras. Cajazeiras 10, Salvador, Bahia. Antes de eu ser assistente social, eu não sabia o que era um CRAS. Eu era leigo da assistência social. E só vim descobrir o que era CRAS já na faculdade, né? Porque eu não sabia o que era um CRAS. Eu não sabia como é que funcionava um CRAS. E imagine, Cajazeiras 10, com quase 1 milhão de habitantes, tendo somente um CRAS para uma equipe mínima. Como é que o trabalho do técnico vai estar se sobressaindo? Como é que vai ver, vai ter possibilidade de crescimento, de tirar aquelas pessoas que estão em risco social? Porque o CRAS, ele é para estar fazendo o quê? É para estar fortalecendo os vínculos afetivos, comunitários, né? É para não deixar aquele adolescente, aquela família, aquele idoso passar por vulnerabilidade, por privações. Então, é um trabalho preventivo na teoria. Porque na prática, os técnicos que aqui estão lidar com bombas. Desculpa a expressão que eu falo bomba. Mas quando chega para a gente, já está tudo estraçalhado. Já está tudo daquela forma que a gente faz. O que vamos fazer? Entende? Então, o que falta é isso. O que falta é dar valor à assistência social. O grande potencial que ela tem. As políticas públicas que temos e que, se não abrirmos os olhos, vamos perder. Né? Porque o nosso... Desculpa entrar nesse mérito, só para fechar aqui esse meu pensamento. Se nós não tivermos cuidado, vamos perder. Então, é bom esse momento que estamos aqui para dialogar sobre assistência, a importância do CRAS na comunidade, a importância do CRAS dentro das escolas, né, para poder contrarreferenciar o serviço da educação. Então, é de extrema relevância. Né? O nosso trabalho não para, ele só faz aumentar. E agora, nesse momento de pandemia, estamos trabalhando de forma remota. Isso, Paulo, eu pedi a palavra porque o Eila participou aqui dizendo que essa visão de só ganhar está sendo mudada. E achou fantástico isso, ver que tem diversas atividades e que serve essa distinção da assistência, como às vezes se tem a ideia, Paulo, de que o assistente social é aquela pessoa que você só vai encontrar no hospital, que é aquela pessoa que você vai pedir para visitar a família, para deixar mais uma pessoa visitar, que no hospital é a pessoa que vai lhe dar um apoio. Essa visão ampla do que vem a ser o trabalho do serviço social e do assistente social na instituição escolar é algo que merece uma atenção, porque a pergunta que eu trouxe e que você iria dar continuidade para responder, que é a questão da presença social na instituição pública e privada, não é? Como se dá essa presença? Então, eu retorno para você resgatar aí o que o Eila traz. Pronto. O assistente social na rede pública e privada. Na pública, não tínhamos. Não eram poucos municípios que traziam assistente social na educação. Um desses é São Francisco do Conde. E em relação na rede privada, já tem grandes escolas em Salvador que possuem assistente social. Né? Por quê? Possui esse assistente social? Para estar lidando com as demandas familiares, para estar orientando essas famílias e estar, juntamente com os professores de gestão da escola, trazendo possibilidades dos alunos criar uma consciência e melhorar o seu desempenho escolar. Porque se em casa está tudo bem,
E o resto vai estar tudo beleza. Ou seja, o assistente social, mais uma vez, trazendo melhoria nas escolas. Então, hoje, em escolas particulares, a rede privada, já existe profissional. E nas redes públicas, vão ter que implantar. Estão ainda assim, meio que duros, não querendo colocar, mas o momento vai ser necessário. E após pandemia, mais ainda. Porque várias refrações da questão social vai surgir, né? Vai haver muito desemprego. Não estou sendo aqui pessimista, mas estou sendo uma pessoa realista que vive em um Brasil que nós estamos aí vendo nos telejornais o que vem acontecendo e que a desigualdade social é muito grande, gente. O poder econômico está na mão de somente 3% da população. Entendeu? Ou seja, temos aí 97% de pessoas na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Então, temos que refletir sobre esses assuntos. Paulo, você me trouxe na conversa que tivemos que a presença desse assistente social na escola pode ajudar os pais que nesse momento de pandemia que tiver dificuldade financeira ou alguma criança que esteja sofrendo de algum tipo de abuso, seja esse abuso físico ou um bullying na escola ou um tipo de fala que possa vir a prejudicá-lo, o assistente social também intervém buscando garantir esse bem-estar da criança na rede privada, daquela criança que a mãe ou o pai, a partir dessa pandemia, passe a ter dificuldades de pagar essa mensalidade. Gostaria que você falasse um pouquinho disso aí para os nossos convidados. Pronto, realmente, como a nossa amiga que está, como a Mauro está dizendo, né? Neste momento de pandemia, várias. É porque tem, como eu falei anteriormente, tem a visão que a assistente social é para pobre. Não. O assistente social e o serviço social é para quem dela precisar, certo? Ou seja, eu tenho um emprego maravilhoso, ganho 10 mil reais, meu filho estuda no Salesiano, um exemplo, ou no Sartre Coque. E aí a empresa caiu as vendas, devendo funcionário, aluguel, condomínio, e meu filho está no Sartre Coque, e a mensalidade é 2 mil reais. O que é que eu vou fazer agora? Pronto, o assistente social vai estar entrando nessa situação para dar uma orientação a essa família e dar forma de estar superando essa vulnerabilidade temporária, porque não deixa de ser uma vulnerabilidade temporária, né? Porque a partir do momento que você é trabalhador, que você ganha aquele valor de 10 mil no mês, você não é rico. Você ganha pelo que você executa, pelo seu trabalho. Se você deixa de trabalhar, você perde tudo. Então, o assistente social vai estar vindo com políticos, com projetos, com programas, inserindo-se nessa família para poder dar um apoio, dar uma orientação, ter uma escuta e um olhar diferenciado para a situação posta, né? E ver as potencialidades dessa família, ver como pode ser viabilizado algo, né? Um programa de bolsa, dividir essas parcelas, conversar com o gestor da escola particular, ver o que pode ser feito para que não seja mais um problema além da pandemia, né? Porque aí começam as brigas nas residências, os companheiros estressados, as companheiras sem paciência com a criança, e aí começa aquele círculo, não é nem ciclo, é um círculo vicioso, né? Com várias demandas. Aí começa a dar ênfase para quem tem a sensibilidade para o alcoolismo, aí aumenta a taxa de álcool dentro da residência, e aí começa uma agressão verbal, física, e aí a criança está exposta a tudo aquilo e não sabe o que fazer, não tem a quem pedir socorro, e aí o assistente social vai estar para dar esse suporte, para não deixar a família desmoronar. Quando eu digo família, eu digo todo tipo de família, seja ela quem for. Então, o assistente social está ali ó, no meio, tentando amenizar, apaziguar e ver a melhor forma de resolver a demanda. O papel do assistente social, ele já vem historicamente conquistando espaços, mas foi a lei 13.935 de 2019 que apontou para que exigiu
os municípios, os estados, ou seja, o governo federal, pudesse garantir esse direito já conquistado. Infelizmente, ainda hoje, não é uma prática nas instituições escolares ainda, não é, Paulo? O que ocorre é que nas escolas, muitas vezes, abusos ocorrem, não é? De pais, às vezes, com as crianças, não é? Da forma de agir, às vezes uma comunicação ainda violenta na forma de falar, e que isso implica também numa dificuldade de ação dos gestores, porque nem sempre o Conselho Tutelar tem gente suficiente para atender a essas demandas. E a presença do assistente social garantiria uma força da gestão, porque eu percebo que, tanto no Estado como no município, há presença de gestores muito comprometidos com essa prática. Então, Paulo, de que forma o assistente social poderia juntar-se a essa equipe de gestores para fortalecê-los aí na sua atuação? Pronto. O primeiro momento é ter a entrada autorizada nas escolas. A gente entrando, vamos levar um projeto. Aqui, vamos dar como exemplo, temos o projeto Serviço Social na Escola. Pegamos uma escola de ensino fundamental 2, onde trabalhamos com esses alunos de forma prática, com esse projeto, e temos um diálogo, né? Nós temos a abertura com esses alunos. Em um momento da aula, nós entramos nas salas de aula, conversamos, batemos um papo, e durante todo o dia estamos naquela escola, naquele dia, conversando com o aluno, criando vínculo, porque a assistência social ela é feita de vínculo, né? A partir do momento que o aluno cria um vínculo com o profissional, ele vai confiar naquele profissional. Então, várias demandas vão aparecer. Ele vai dizer, Paulinho, hoje eu vim para a escola sem tomar café, porque eu não tinha o que comer. Ou então, Paulinho, vem cá, eu queria falar com você. Tem um tio meu que está me abusando, está pegando em mim. E o profissional dele na escola, ele vai saber direcionar a demanda, né? Não precisa a escola se expor, porque muitas escolas têm medo de chamar o Conselho Tutelar para algumas situações por conta da violência que se coloca, né, nas grandes cidades. Então, um assistente social lá, ele vai intermediar essa ligação, porque em relação ao abuso mesmo, a porta de entrada é o Conselho Tutelar. Ele tem que ser notificado para que, junto com o CREAS, junto com o Ministério Público, ele venha trabalhar. Então, a inserção deste profissional, né, do assistente social na educação, traz muitos benefícios. Benefícios esses que não se contam nos dedos. Vamos estar trabalhando com a prevenção e trazendo uma melhoria, como diz, né, o welfare state, que não existe neste momento, né, que é o bem-estar social para essas famílias e para esses alunos, trabalhando juntamente com o PAIF, né, que é Programa de Proteção e Atenção Integral às Famílias. Vamos estar trabalhando com as famílias diretamente por um período. Vamos criar plano de ação para essas famílias, para melhorar a situação dela econômica, a situação comunitária, e ela mudar. As pessoas hoje, Alda, o que eu sinto dos pais, pelas minhas experiências, é que eles o que faltam nele é a oportunidade de chamá-los e dar a oportunidade deles falar. Eles querem ser escutados, eles querem participar, eles querem se sentir útil, né? E a partir disso é que teremos uma escola melhor, com a comunidade dentro da escola. Sobre isso, Paulo, o Eila está dizendo aqui que a mudança dessas relações na cultura e os mediadores em conjunto, trabalhando para o comum, claro que vai trazer aí uma qualidade aí para o processo educacional. Mas falando sobre isso ainda, e os professores, Paulo, como a atuação desse professor, pensando que a gestão escolar é imposta aí pelo conselho, mas tem os docentes, participantes, pais, crianças, não é? E isso é que forma uma gestão fortalecida. Não é só a figura do diretor, nem só a figura do vice-diretor, mas é um conjunto, é a presença da comunidade escolar que fortalece essa gestão, não é? Quando a gente pensa na presença do professor,
qual é o papel do professor nesse contato com a assistente social, porque o gestor ele tem uma visão ampla de como se dá o processo aí educacional. Mas quando pensamos aí no professor, que é quem está em sala de aula, quem está muito mais próximo dos seus alunos, como é esse contato e qual o papel do professor nessa troca aí com a assistente social? Pronto. O professor é de extrema importância e relevância para que o nosso trabalho venha a ser concretizado. Como os professores lidar com tantos alunos e durante todo um ano, o professor percebe os comportamentos. Percebe o comportamento, a mudança de comportamento, seja ele qual for. Qual é o papel do professor com o assistente social? Toda semana, um dia da semana, trazer o que vem acontecendo com X, Y e Z. Dizer, Paulo, aluno X, Y e Z está diferente. O modo que ele está se comportando na sala de aula, eles não estão trazendo atividade. Alguma coisa está acontecendo. Vai passar o nome desses alunos, eu vou estar chamando eles em outro momento para conversar, para dialogar. Vou fazer uma anamnese social com esse aluno, né? E após isso, eu vou estar trabalhando com a família. Eu vou fazer uma visita técnica nessa residência para conversar com os familiares, ver o que está acontecendo e ver qual o X da questão. Então, o professor é o vetor. É ele que vai dar as coordenadas, vai dizer o que está acontecendo na sala de aula dele, para que possamos estar resolvendo as questões, resolvendo as demandas, né? Então, o professor é de extrema importância neste contato. É um contato direto que tem que haver entre o professor e o assistente social. Quem conta a gestão, como você falou anteriormente, é um olhar mais amplo, né? São várias questões administrativas. Já com o aluno, quem tem esse contato maior são os professores. Isso, Paula. Paulo, Henrique trouxe aqui também uma contribuição e ele diz assim, para os professores também tem um risco de apontar um tipo de denúncia, alguma reação familiar, não é? Se não tem uma pessoa, um profissional que possa conduzir isso. E como é que os professores também, ao trazer essa denúncia, podem também fazê-la de forma a ter a sua preservada também a sua integridade, não é? Porque queremos trabalhar, somos professores, mas temos aí também esse medo, né, esse receio de que forma isso será, como será essa devolutiva da família e da própria comunidade. É o seguinte, o professor, ele não precisa se expor. Primeiro porque existe o Disque 100, né, que é para fazer denúncias, e aí fica mantida a sua imagem, mantida a sua integridade física. Então, o primeiro passo é esse. E como profissional do serviço social na escola, nós sabemos e temos técnicas de lidar com essas situações, para que não venha expor a escola, nem os professores, nem até mesmo a gente que trabalha com isso. Nós trabalhamos com isso. Então, já temos técnicas, né, implantadas para lidar com esse tipo de situação. E enquanto não houver os assistentes sociais nas escolas, os professores podem fazer uma denúncia anônima. Liga para o Disque 100, fala tudo direitinho, que eles vão contactar, né, a assistência, juntamente com o Conselho Tutelar, o Ministério Público, e vai fazer um trabalho para poder estar vendo o que está acontecendo, né, diante a essa criança e essa família, sem ter que expor vocês, professores. Isso. Paulo, e quanto ao trabalho com as crianças bem pequenas, dos centros municipais de educação infantil, crianças com 2, 3 anos, a gente sabe que às vezes ocorre durante esse período aquela família que está muito agitada, né? São 4 meses, pode-se dizer, não é, que estamos aí nesse processo. Como é que podemos contribuir para essa família de crianças de 2, 3 anos que estão aí, de repente, vivenciando algum tipo de abuso em casa, de que forma essa assistência está ocorrendo, até do próprio abuso para com a mulher, que percebemos o aumento no índice.
Pronto. Como estaremos trabalhando com essas famílias, a partir do momento que agregar o assistente social na equipe, já tem uma modificação, né? Porque vai ter momentos em que vai ter reuniões com esses pais sempre, porque o trabalho tem que ser feito também com os pais, né? Então, vai ter reunião diversas vezes com esses pais. E os professores, como eu estou falando desde o começo, vai ser o porta-voz. Vai dizer, Paulo, fulana de tal, X, tá com um probleminha, porque ela não dava assim. Um exemplo, tipo, mancando. E agora tá mancando. O que será que está acontecendo? Então, a gente vai começar a conversar com essa família, ver o histórico dessa família, o que pode estar acontecendo, para estar dando soluções. Em questão abuso, né? Como você falou, crianças pequenas, de 2, 3 anos. O trabalho da assistência social vai ser com ela, é um trabalho de prevenção, falando com uma outra linguagem, né? De como evitar o abuso, sobre exemplos. Se for pegando sua genitália, que não faz com uma criança de 2 anos, mas a joinha do bebê tem que ser preservada. Ninguém pode tocar, porque a criança é esperta. Aí chega na escola e fala assim, tia, meu pai pegou na minha joinha. Um exemplo. E aí a pró vai ficar ligada. Como assim, bebê? Pegou como? Não, pró. Eu estava deitado, eu estava dormindo, ele passou a mão na minha joinha. Então, você vai ter aquele estralo, né? Porque a gente vai criar tipo que fosse códigos com essas crianças. Entende? Dentro da escola. Para identificar o que está acontecendo nas casas dessas crianças. Então, o assistente social vai estar ali sempre acompanhando, rondando e trabalhando com essas famílias. Entende? Porque é um caso de um abuso mesmo, tem que ser encaminhado para o CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E aí, depois que tiver todo o caso resolvido, solucionado, ele vai estar sendo contrarreferenciado para o CRAS acompanhar, para os assistentes sociais do CRAS acompanhar. E quando houver o assistente social na rede pública de educação, vai ser melhor ainda, porque vai ter a referência e a contrarreferência. Vai ter a educação, vai ter o CRAS, vai ter o CREAS, vai ter o Ministério Público. Então, a rede vai começar a funcionar, porque vai ter um profissional especializado, sabendo lidar com as demandas cotidianas daquela comunidade escolar. Paulo, Osana trouxe aqui, temos aqui algumas contribuições. Osana disse que para atender a esse propósito no papel do professor, é importante um olhar sensível e uma escuta atenta do profissional à criança, que isso será essencial para que possa se dar conta desse processo. Junto a isso, eu vou trazer o que Rúbia Thaís também traz, que ela diz assim, a partir de quando, de Rúbia uma pergunta, as escolas já vão começar a receber esses profissionais? Existe uma data nesse decreto. Eneida também diz assim, ó, e os psicólogos, também é importante a presença deles, principalmente nesse período aí, para trazer. Vou trazer o de Osana para passar para você, outra contribuição. Osana falou, principalmente quando se trata de criança bem pequena, escuta o olhar é essencial, porque a linguagem oral ainda está em desenvolvimento. Às vezes essa fala é tão clara, muitas vezes não vai aparecer, mas o professor, o olhar, escuta, vai favorecer que ele tenha aí argumentos propícios para ajudar essa família. Com você, Paulo. Pronto. Respondendo aqui em relação aos psicólogos. Essa lei, Aldinha, que foi agora instituída, ela fala sobre os assistentes sociais e os psicólogos, porque é muito importante também os psicólogos na formação desses alunos, né? Dessas crianças. Em relação ao trabalho, né? Como você... Repete para mim, por favor, que ficou meio cortando a pergunta e eu perdi aqui o fio da meada. Cortou a pergunta. Tá falhando. Tá, eu vou voltar. Viu? Pronto. Em relação à data em que vai receber os assistentes social, quando chegarão na escola? Tem uma data específica, uma data limite para essa chegada? Ou ficará Pronto, não há. a instituição?
há data. A lei já foi instituída, né? Agora depende dos gestores municipais e estaduais estar contratando, abrindo concurso, reda, o que seja, para estar implantando o serviço social nas escolas, né? O assistente social nas escolas. Mas tudo indica que logo mais breve, viu, Alda, vai estar tendo esses profissionais na disposição na educação, porque o período que estamos passando agora de pandemia, seja um pouco controverso, mas vai ajudar esses profissionais, né? Porque vai ter que ter esse assistente social, porque vai ter um outro futuro, uma outra forma de educar. Então, vai ser o mais rápido possível, aí, porque já a lei já tem implantada e vai ter agora a obrigação de contratar. Não vai ter para onde correr, vai ter que contratar os assistentes sociais para trabalhar nas escolas. Data, sim, certinha não se tem ainda, mas que é a obrigação a partir de já está sendo obrigação colocar esses profissionais. Paulo, esse período de pandemia, diante das incertezas, ficamos ainda num período muito angustiante, né, para nós, professores, gestores das instituições escolares. Vocês me ouvem bem? Rúbia finalizou que está um pouquinho travando a minha fala. Está melhor? Tá travando. Tá. Mas agora já melhorou? Melhorou mais. A voz está melhor, só está congelando a imagem. Tá. Então, Paulo, sobre essa questão da presença do assistente social na escola, fortalecimento da família, como podemos, no fortalecimento da família, como podemos aí contribuir para ter uma família empoderada na instituição escolar? Pronto. O assistente, rapidinho, antes de responder essa, eu vou responder a Rúbia, que ela falou aqui assim, no caso, se os assistentes sociais estão nas escolas, não precisa mais a gente encaminhar os casos de abuso para o conselho? Precisa. O assistente social mesmo vai estar encaminhando. Porque em caso de abuso, a porta de entrada é o conselho tutelar. O primeiro a encaminhar a situação é o conselho. Então, o próprio assistente social vai estar passando essas demandas para o conselho tutelar. Entendeu? E em relação de fortalecer as famílias, né? É o nosso papel, é fortalecer, criar vínculos e mostrar a essas famílias que eles devem ser protagonistas de sua história, ser autônomo, né, de suas histórias e não mais um coitadinho da sociedade, né? Tem que ser famílias autênticas, famílias preparadas para vencer, com apoio do governo, porque a gente não pode pensar em um país melhor, tão desigual como o Brasil é, sem políticas públicas, né? Nosso país não pode ser um país liberal porque não temos condições de ter, de ser um país liberal. Nosso Brasil ele tem que ter políticas públicas e intervenção maciça do Estado com um olhar diferenciado para essas questões. Em relação ao fortalecimento de fortalecer essas famílias, o trabalho será feito. Haverá haverá técnicas de trabalho para cada tipo de família, para cada situação, né? Para integrar essas famílias, fazer com que essa autoestima seja elevada e aquela família se sinta preparada para enfrentar essa selva de pedra em que vivemos, da desigualdade social. Então, se nós temos a família preparada, teremos, sim, uma sociedade melhor. Então, o assistente social vai estar preparando essas famílias de acordo com suas potencialidades e trabalhando para que as limitações dessas famílias não venham prejudicá-las. A minha imagem não está aparecendo legal, o Bia está falando. Está travando. E agora? Gente! E agora melhorou? Não. Mas você me ouve bem? Estou ouvindo ótimo. Estou ouvindo. Melhorou. A escuta, o áudio melhorou. Juliane também pergunta como é que está sendo feito esse atendimento remoto. Pronto. As famílias, as quais, hoje a maioria das famílias, né,
das pessoas têm um WhatsApp. E se não tem, a gente dá um jeito de ir lá e atender essa família. Mas a maioria tem o WhatsApp. Nós ligamos, primeiramente, para essa família, para dizer: oi, tudo bom? Aqui é Paulo, assistente social. E aí, podemos conversar que dia para fazer o atendimento, você passar como é que está a sua situação e tal. Ela: ô, Paulo, me ligue hoje de noite, de tarde. Aí eu já marco com a família, faço uma chamada de vídeo, conversamos, ela expõe as dificuldades, conversa um pouco comigo, fala das demandas, né, da sua situação econômica, da situação comunitária, como é que está com os vizinhos, um ajudando o outro. Porque hoje, nas comunidades, né, existe essa família da comunidade, que um ajuda o outro ali. Então, a gente sempre está ali buscando fazer com que esse laço não seja perdido e que esse laço venha existir mais fortalecido. Então, o trabalho remoto é feito desta forma. E para as famílias que não têm o WhatsApp, não têm o celular, nós vamos todo equipado com proteção e vamos lá atender essa família, para que não venha perder o vínculo, porque o nosso trabalho todo é feito de vínculos. Sem ele, não é um trabalho de excelência. Entende? Então, nós temos que criar esse vínculo com a família e com os indivíduos. Paulo, será obrigatório a pergunta? Será obrigatório por cada escola ou pode ser uma rede atendendo um determinado número de escolas? A lei fala sobre isso? Não tem como um profissional dar conta de, exemplo, Salvador, de 8 escolas no bairro, 8 escolas no bairro estadual ou municipal. Não tem condições. Tem que ser um por escola. Primeiramente pela carga horária, né? Que é 30 horas. Como é que você vai trabalhar na educação 30 horas e dar conta de 2.000 alunos? Não tem condições. Então, não é nenhum, viu? Dependendo da escola, tem que ter até 2 assistentes sociais, porque um não vai dar conta. Então, vai ter que ser trabalhado, feito um projeto aí, em relação aos estados e municípios, né? Para poder ver como é que vai ser feita essa logística. Porque faz-se necessário para ontem este profissional inserido na educação. Paulo, e aquela dica para... A gente sabe que as crianças bem pequenas, que fortalece, que empodera, são as famílias. E que nesse momento, muitos casais estão em processo de reconhecimento, e nesse reconhecimento se desentendem. Isso assusta bastante as crianças bem pequenas, não é? E a escola também está, esse processo, afastado fisicamente, mas buscando os contatos, mas às vezes ouvimos assim: olha, meu filho não quer falar no celular, não quer falar no zap, ele não está mais com vontade de se comunicar com a escola. Esse processo que dica você dá para os casais, para esse fortalecimento do assistente social? Ele também atende os casais nesse momento em que o entendimento é um pouco difícil. Como isso está sendo algo recorrente muitas vezes nesse processo de pandemia, eu deixo com você aí uma palavra para trazer algumas informações, algo que possa ajudar as famílias aí nesse processo. Primeira coisa a se falar é que as famílias não estavam preparadas de nenhuma forma para essa pandemia. Primeiro, pelo contato físico, né? Que na maioria das vezes vai trabalhar o pai, vai trabalhar a mãe, os irmãos vão para as escolas, e aí eles já estavam acostumados a não se verem tanto. E aí hoje, com a pandemia, é obrigado, entre aspas, a conviver mais tempo em casa. E aí começa a surgir a dificuldade de convivência, né? Começa as agressões, começa todo tipo de violência a acontecer nessas residências. E o que acontece? O assistente social, tendo contato com essas famílias, vai estar trabalhando para que ele não venha respeitar o espaço do outro e venha entender o outro, né? Ter a escuta e de saber conviver, que ninguém escolheu estar passando por isso agora. Nós fomos escolhidos a estar passando, né? O mundo está em processo de mudança. Então, o assistente social, neste momento de pandemia com as famílias, e o aumento de violência doméstica vem aumentando bastante, porque aí o companheiro ficou desempregado, a mulher está sem trabalhar,
e aí começam a usar o álcool de forma abusiva e começam as violências, o assistente social vai estar trabalhando com esses homens, né, que violentam suas esposas. E aí vamos estar trabalhando na perspectiva de estar criando possibilidades dele não fazer o que ele está fazendo, né? Ter um olhar técnico, de estar encaminhando mesmo para ser acompanhado por uma equipe de psicólogos, terapeutas, dentre outros, e o assistente social vai estar ali no apoio, né, da família, viabilizando o que é de direito dessa família, dessa mulher que está sendo violentada, né, garantir a segurança, a integridade física dessa mulher, encaminhando a mesma para a rede, para ser cuidada e tratada, para que não venha ter mais um trauma em sua vida. Isso, Paulo. Eu estou aqui tentando conectar o fone de ouvido, porque que o som não está saindo bem, mas a imagem melhorou, não é isso? A imagem está... Oi, estou ouvindo. Sim. Está mais Diga, ou Paulo. menos a imagem. Ficou melhor o áudio. O áudio ficou melhor. O áudio. Aí eu coloquei o fone de ouvido. Ficou melhor, pessoal? Deixa eu tirar só aqui da frente. Está melhor o som? Você consegue ouvir melhor, Paulo? Estou ouvindo melhor, Alda. Pronto. Ótimo. A Rosana disse que ainda continua travando um pouco. Eu fiquei sabendo, eu vou até fazer isso na próxima, é que quando a gente deixa os comentários rolando, chega uma hora que pesa, que é bom deixar só o espaço para perguntas. Eu li sobre isso e eu vou experimentar na próxima fazer isso, deixar o espaço de perguntas. Já li um pouco. A Juliane disse que acha que o final não está muito bom, mas começou ótima. Eu acho que assim é um nível de participação. Isso também é muito bom. É uma delícia. Paulo, quanto à questão dessa expectativa nossa, docentes, da chegada do assistente social de vocês, não é, para fazer parte aí desse movimento por uma escola de qualidade e que possa efetivamente favorecer um processo de inclusão da família. É importante, não é, que os profissionais da assistência social passem também a fazer parte desse processo. Para mim é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Faltam poucos minutos para a nossa live acabar. Agradecer a todos os presentes aqui. Eu deixo com o Paulo para ele fazer aí as considerações finais e dizer a vocês que assim que encerrar a live, eu vou abrir de novo para o nosso sorteio, tá? Eu vou pedir para vocês voltarem e vai ter o sorteio da BIC e um livro de história para vocês curtirem aí mais uma historinha de uma literatura infantil bem bacana. Paulo, deixo com você para as considerações finais. Pronto, é um prazer imenso compartilhar do meu conhecimento, da minha experiência, com todos aqui agora presentes. Quero agradecer muito a você, minha grande amiga, e temos que marcar outras lives, porque ficou coisas aqui ainda que eu queria dizer, mas não deu tempo de falar. Falar um pouco sobre o CRAS, quem pode procurar o CRAS, onde ficam os CRAS, né? Vamos fazer uma outra live sobre isso. E quero também deixar aqui, gente, quem puder, me segue aí no meu Instagram. Tiver alguma dúvida, colegas assistentes sociais, me segue lá. Paulinho_Fiuza. Obrigado também a Capacitando Redes, que é uma parceira minha também, que eu presto serviço, além de lençóis. Eu dou consultoria e capacitação para os municípios através da Capacitando Redes. Quero agradecer imensamente a força, né, a confiança no meu trabalho. E Alda, sinta-se abraçada, minha amiga. Muito obrigado a todos que estão aqui, cada um de vocês. E que eu possa ter contribuído de alguma forma com o meu conhecimento. E saiba que eu aprendi muito também, vou aprender bastante com vocês.
Então, Aldinha, me prometa vir uma próxima live, porque temos muitos assuntos a serem destrinchados. Paulo já está convidado. Vamos marcar Temos antes de que marcar. pedagogia, aos amigos